Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Neste programa, nós vamos destacar informações sobre a pandemia do coronavírus. E para isso, separamos entrevistas que foram apresentadas aqui no nosso Jornal Diário com especialistas de vários setores para ajudar você a enfrentar essa batalha contra a Covid-19. Os nossos apresentadores tiraram as principais dúvidas com esses profissionais. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Bem, pessoal, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, a violência contra a mulher. E nesse período tão delicado de isolamento social, a gente sabe, tem visto aí nos noticiários, que as agressões e até as mortes aumentaram aqui em São Paulo por causa da quarentena, quando a vítima fica mais vulnerável ao agressor. Para falar sobre esse tema, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram a Andréa Vacchiano, que é delegada de polícia. Acompanhe comigo. Eu gostaria de perguntar à senhora... Que tipo de agressão é mais comum acontecer neste período de pandemia, de quarentena, em que as pessoas precisam ficar dentro de casa? Olha, a Lei Maria da Penha, ela trouxe 5 tipos de violência. A física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. E a que vem em primeiro lugar é a física, seguida da psicológica/moral. Certo. Como que a gente pode identificar, né, que essa violência está acontecendo dentro de casa? Como que a vítima, muitas vezes, sinaliza, né, de maneira indireta, que está sofrendo algum tipo de violência, ainda que não seja física? A gente sabe que existe a violência, então, aí, psicológica, verbal, que tem efeitos tão perversos quanto uma agressão física, né? Como que... Machucam tanto, né? Exatamente. Como que essa vítima costuma se portar? Até para quem está próximo de alguma forma, e até os próprios profissionais da saúde, né, podem, então, identificar esses traços nessa pessoa. Primeira coisa a entender que existe um ciclo da violência doméstica, né? Então, existe um modus operandi daquele agressor. E, obviamente, começa a ter a relação com uma conquista, né? Sai, cinema, presente, a relação começa a desgastar. E aí a primeira fase, ela vem com a violência psicológica. Precisa ser entendido que o que começa é os ciúmes e o controle. E amor não é controle, né? Então, nessa primeira fase, alegando ciúmes, aquele homem ele consegue fazer com que a mulher ela se isole da família e dos seus amigos. Posteriormente a isso, vem a violência psicológica e a moral. E isso vai minando a mulher, a autoestima da mulher. E ela vai ficando fragilizada. Quando ele chega no ápice em que ela está completamente fragilizada, vulnerável, vem o estouro, que é a segunda fase, e aí nós temos a violência física. Nesse momento da violência física, nós temos 2 posicionamentos. O primeiro da mulher que chama, vai à delegacia da polícia, faz a denúncia e lá ela espera que com aquela denúncia, aquele ciclo acabe, que não aconteça mais nada e que ela consiga viver novamente com aquele agressor em paz. E a outra não, a outra ela realmente quer que aquilo acabe, que ela não quer aquilo para a vida dela. O que acontece? Nessa segunda fase, precisa ter uma atenção muito especial porque vem a terceira fase. E a terceira fase é a lua de mel. O que é a lua de mel? Aquele agressor, ele pede perdão, ele pede para que fala que não vai mais acontecer, que ama de paixão, e ele muda temporariamente. Isso é muito importante. Ele muda temporariamente. Quando ele consegue ter o controle novamente da situação, aquele ciclo recomeça. É muito parecido o seguinte, quando você está numa guerra contra um país,
você tira a comunicação, lembra, eu falei do isolamento, você tira a comunicação, tira a energia, tira a comida, você fragiliza aquela nação. E a partir daí você vai para a ofensiva, né? E aí quando você chega na ofensiva, na violência física, aquele país ele já está fragilizado. É a mesma coisa que ocorre no modus operandi da violência doméstica. Então a mulher ela precisa ficar muito atenta quando começa aquele alerta lá dos ciúmes, começa a isolar, olha, eu não quero que você fique muito com a sua família, pega o WhatsApp, quer saber quais são as mensagens, quer ver quem está ligando, então você não usa essa saia porque está muito curto, o decote está muito grande, então esse é o começo, é o alerta. E a mulher, às vezes, ela releva esses sinais. Né? Fala assim, não, isso aí vai passar. E pior ainda é quando a mulher acha que ela vai conseguir mudar esse agressor e não muda. Não adianta, porque às vezes essa situação, isso vem de gerações daquele agressor. Ele viu o avô fazendo isso, viu o pai fazendo isso, e aí não é só a prisão que vai resolver o problema, é a prisão e um tratamento com esse agressor, para que ele possa voltar e respeitar a dignidade da mulher. Certo. E, delegada, me fala uma coisa. A gente sabe que existe, muitas vezes, uma dependência, né, dessa mulher em relação ao parceiro, que não é só emocional, mas muitas vezes financeira. Até por isso existe essa dificuldade, muitas vezes, essa mulher denunciar ou tomar uma medida mais drástica nesse momento, né? A lei prevê algum tipo de abrigo, né, algum tipo de proteção específica para essa mulher, no caso, que denuncia, então, uma situação como essa? E a gente vivendo esse contexto de isolamento social, quer dizer, está tudo muito complicado nesse momento e talvez até por isso essa mulher, apesar de estar passando por isso, pense e repense se deve ou não denunciar. Quer dizer, o que você diria, então, para essas mulheres, delegada, que estão passando por essa situação nesse momento e que estão, então, inseguras em relação a uma denúncia por não saber até o que vai acontecer com o agressor, o que vai acontecer com elas, se elas vão ter, então, aí um suporte por parte, então, do poder público? Na verdade, é importante denunciar sim, porque é necessário o rompimento desse ciclo para que ela possa resgatar a dignidade dela e salvar a vida, porque eu falei do ciclo de violência e o final dele é o feminicídio, né? Porque chega uma hora que ela não aceita, ela quer separar, ou então, por uma crise de ciúmes, esse homem mata mesmo aquela mulher. Então, é importante que ela denuncie e nós temos vários canais. Por exemplo, em abril, a OMS viu que ocorreu um aumento exacerbado da violência doméstica no mundo. E aí ele sugeriu aos governos algumas medidas, dentre elas, que implementasse, que melhorasse os serviços online. Então, por exemplo, falando especificamente para São Paulo, né? A delegacia eletrônica já aceita que você faça o boletim de ocorrência, direto em relação a esse crime da violência doméstica. O SOS Mulher, que é um aplicativo também de São Paulo, ele traz o botão do pânico. Então, aquela mulher que já está com a medida protetiva, ou seja, 30 minutos depois que é concedida, aquela medida protetiva ela já cai no sistema daquele aplicativo e, se ocorre algum problema, aquela mulher ela aperta por 5 segundos o botão de pânico e a viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima vai ao local onde ela se encontra, porque tem a localização, para socorrê-la. Fora as orientações. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele lançou um projeto chamado Carta de Mulheres. Nesse daí, eles aceleram a concessão das medidas protetivas, né? E também tem uma gama de informações para essas mulheres. Então, é muito importante também acessar para saber como é que elas vão solicitar isso. E importante, a medida protetiva, nesse momento de pandemia em São Paulo, você não precisa ter o boletim de ocorrência. Então, entrando na Carta Mulheres, nesse projeto, você consegue obter as informações necessárias para poder obter essa medida protetiva. Então, a mulher precisa informar sim. Você tem mais 2 canais, você tem o 180,
que é quando você tem uma violência que ela vai acontecendo, ela é não emergencial, porque ela fica no Ministério da Mulher, né? E aí aquela denúncia chega em Brasília e ela é distribuída para a localidade onde reside aquela vítima. E nós temos o 190, que é importantíssimo, né? Temos, inclusive, patrulhamento de mulheres que sofrem violência doméstica em São Paulo. Minas, nós também temos isso. E quando a violência é emergencial, aí você chama a polícia militar. Aí não basta só a mulher, os vizinhos, os amigos. Quem tiver notícia de uma situação como essa, é importantíssimo, sim, meter a colher naquele relacionamento que você vai estar salvando vidas, né? Então, você tem vários meios hoje, atendendo, inclusive, a uma orientação da OMS. Gostei da utilização desse ditado popular. É para meter a colher. Antigamente as pessoas falavam, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E hoje em dia mudou. Tem que meter a colher. É isso mesmo, viu, doutora? Parabéns. Tem que salvar vidas. Obrigada. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma característica predominante desse tipo de agressor? Qual é o perfil psicológico desse tipo de homem? Quais ingredientes são comuns a estes homens? Dá para traçar um perfil desse tipo? Olha só, o agressor pode ser o seu vizinho, seu colega de sala de trabalho. É uma pessoa que é sociável, uma pessoa agradável, ela não aparenta aquele trauma, porque muitas das vezes, como eu falei, ele traz um trauma de infância, né? Como em 70% dos casos já restou constatado. Então, esse homem é uma pessoa normal. E, às vezes, nem ele acredita que ele é um agressor de violência doméstica, porque aquilo é normal e a mulher é dele. É o sentimento de posse que tem, de domínio, de controle, que para ele é tudo muito natural, né? Então, e por isso que a gente tem que trabalhar o homem não só em relação à parte de prisão, a parte psicossocial também desse homem, para que ele entenda, para que consiga acabar com essa cultura patriarcal que ele carrega dentro dele, né? E aí não é só dentro dele, é uma sociedade que nós ainda estamos aí vivenciando, uma cultura patriarcal que precisa ser quebrada. E a única forma de você quebrar isso aí é com a educação, é com movimentos, é a mídia sempre trazendo essas notícias, mostrando para as mulheres que é importante a denúncia e mostrando para os homens que eles não são donos das mulheres, que as mulheres não são objetos, né? E, pelo contrário, elas têm direito à vida, à dignidade, precisam ter respeito e a sua liberdade. Nós vamos falar agora sobre os direitos dos filhos em relação à pensão alimentícia. Durante a pandemia, ficou decidido pela Justiça brasileira que o não pagamento do benefício passa a ser cumprido em prisão domiciliar e não em regime fechado, como sempre foi. Mas, para evitar qualquer problema e principalmente garantir o bem-estar dos filhos, é preciso que haja um diálogo entre os pais. O Guga Mendonça e a Amanda Nascimento entrevistaram a Renata Mangueira, advogada especializada em direito familiar. Vamos acompanhar. Gostaria que a senhora começasse esclarecendo a seguinte questão: em que casos o pagador de pensão pode requerer a diminuição do benefício? Quando é que isso pode ser feito? Então, Amanda, a redução hoje, ela está atrelada à prova, né, que não pode ser uma simples alegação, da redução da possibilidade desse alimentante, dessa pessoa, desse pai que está obrigado, ou dessa mãe que está obrigado ao pagamento dos alimentos. Né? As necessidades das crianças ou dos jovens, elas são sempre presumidas, mas, evidentemente, que são essenciais os alimentos para todo ser humano. Se houver uma comprovação efetiva, né, não basta uma simples alegação que, em virtude da pandemia, houve uma redução da renda, pode ser reduzido. E como é que essa comprovação pode ser feita? Quais são os documentos que precisam ser apresentados para quem está querendo, né, diminuir o pagamento do benefício? Então, Amanda, na verdade, a gente vive um momento ímpar na sociedade. Nessa questão de alimentos dos filhos, sequer o desemprego é uma justificativa hábil
para se deixar de pagar a pensão, né? Porque as crianças e os jovens, eles têm que se alimentar, têm que se vestir, enfim, todos aqueles insumos básicos de um ser humano. Se o desemprego não é uma condição para se parar o pagamento, se estancar o pagamento, nesse momento, as pessoas têm que ter uma certa racionalidade e demonstrar, né? Em questões familiares, na verdade, cada caso é um caso. A gente percebe que existem até aqueles acordos de pensão informais, de boca, que não é o melhor cenário, né? Mas, enfim, existem esses ajustes em virtude da desigualdade social que o país tem, da realidade das famílias. E as pessoas têm que conversar, demonstrar que há uma diminuição da renda ou que se pediu o auxílio do governo, esse mesmo que o governo federal está disponibilizando, e demonstrar para o credor, para quem gere aqueles alimentos, que houve uma diminuição. Agora, Renata, é importante também que a gente faça essa questão da prisão, né? Que história é essa que agora a prisão ela foi convertida para prisão domiciliar? Na verdade, os alimentos, o atraso no pagamento dos alimentos, ele permite a execução de bens ou, em último caso, aquilo que a gente chama de prisão civil, onde o devedor ele pode, no jargão popular, parar na cadeia se ele paga de pagar. Recentemente, em virtude da pandemia, foi dada uma decisão com repercussão geral para o país inteiro, que a prisão, nesses casos, vai ser cumprida em regime domiciliar, em virtude de colocar em risco a vida, né, a saúde do alimentante também. Então, o Supremo decidiu que todas as prisões serão cumpridas de forma domiciliar atualmente. Pois é uma decisão, né, que impacta. Agora, e a gente falava isso agora há pouco, e, por exemplo, as pessoas que por questão de desemprego, de falta de trabalho, ficaram completamente sem condições de pagar a pensão e acabam se tornando devedores. O acordo deve ser feito com a outra parte, deve ser tentado o acordo judicial, o acordo entre as partes, quando há, né, alguma decisão judicial, ele é válido? Então, a gente tem que separar os vários cenários que a gente encontra na sociedade. Se o acordo é informal, ele pode, nesse momento, continuar nesse contexto, porque o judiciário está trabalhando em regime de urgência. A gente costuma recomendar que as pessoas conversem, tentem chegar a um bom senso, a um bom denominador comum. Agora, se de um lado, nem antes da pandemia, desemprego era desculpa para deixar de pagar de pensão, continua não sendo, porque a gente não pode mandar uma criança trabalhar, né? A gente não, é obrigação dos pais, ou na falta desses, do responsável legal, até mesmo dos avós, suprir as necessidades do menor, né? Diante desse contexto, é importante conversar, negociar, demonstrar, provar, ter bom senso em relação a tudo isso, porque os menores, as crianças, os jovens precisam comer, né? E se afetados pela Covid, eventualmente até necessitam de remédios e tudo mais. E como evitar cair em um golpe da internet? A Lilian Busato falou sobre esse assunto com o advogado Luiz Durso Filho, especialista em direito digital. Ele alertou sobre os golpes nesse período de isolamento social em que as pessoas estão utilizando mais serviços pela internet. Em tempos de pandemia, já dá para perceber que o aumento de golpes, né, pela internet vem crescido demais. Quais as principais formas de prevenção para não cair nesse tipo de golpe? Veja, eu brinco que os criminosos também estão de home office. Então, como muita gente saiu das ruas, ficou complicada a vida de alguns criminosos, porque quando não há movimentação, eles não conseguiriam ali cometer aqueles crimes que eles praticavam, como furto de celular, roubo e etc.
E aí, dentro de casa, sobrou uma opção que é muito preocupante, que é exatamente os golpes na internet. Então, todo mundo que está de home office ou que tem utilizado a internet em casa, tanto para trabalhar como para se comunicar com seus parentes, etc., precisa ter atenção redobrada. Então, eu dou algumas orientações no sentido de, primeiro, ter cautela com aplicativos febre. Esse é o momento onde muita gente está em casa e aí começa a se compartilhar algum tipo de aplicativo, todo mundo começa a usar e depois vai perceber que poderia ser um aplicativo vulnerável. Tenha muito cuidado com empréstimos financeiros. Então, a maioria dos crimes aí pela internet visa lucro, visa que a vítima transfira um valor para a conta do criminoso. Então, se algum parente, alguém te pedir dinheiro emprestado pelo WhatsApp, desconfie, ligue para a pessoa, use todos os meios para identificar que aquele que está lhe pedindo esse empréstimo é realmente o seu conhecido e não alguém que teve sua plataforma invadida. Uma última orientação que nós podemos dar é você proteger todas as suas redes sociais. Tem crescido muito aquele golpe de extorsão, então o criminoso consegue de alguma forma invadir a sua rede social e aí de posse da sua informação que ali ele obteve invadindo, ou da própria conta, ele exige um pagamento para devolução do acesso à conta, ou pior, obriga que a vítima pague um valor para ele não vazar aquelas informações que ele conseguiu nessa invasão. Então, é um momento de redobrar cautelas com relação à rede social. E aí eu falo, alterar a senha, colocar a autenticação e confirmação em 2 fatores, em 2 etapas, sempre que possível linkar com o seu celular a rede social para ter recuperação de senha via SMS, porque muita gente está tendo suas redes sociais invadidas. Doutor, como é que está a legislação digital hoje aqui no Brasil? Como é que está a evolução dela? Bom, uma lei que nós estamos exaustivamente debatendo, que mais chama atenção hoje, é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD hoje está numa discussão de quando entrará em vigor. Ela foi aprovada ano passado, sua previsão era que entrasse em vigor em agosto desse ano, mas aí isso se debate na Câmara Federal, primeiro em relação à sua prorrogação, que já tinha sido aprovada na Câmara e agora, foi aprovada no Senado e agora estava na Câmara para aprovação, mas houve uma medida provisória do presidente da República que alterou a entrada em vigor da LGPD para o ano que vem. Então, hoje estamos debatendo quando, afinal, entrará em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova lei relacionada a todas essas questões digitais, porque é uma lei que protege os dados dos usuários, por exemplo, o acesso a dados pessoais, vazamento de dados de cartão de crédito. Essa lei traz toda essa proteção. Então, atualmente, o maior destaque em relação à legislação, com certeza, é relacionado à LGPD. Mas aí, sempre estamos atualizando o Código Penal, né? A última lei que alterou o Código Penal incluiu um crime que tem a ver com a internet, com as questões digitais, é a Lei 13.718 de 2018, que é a lei de importunação sexual, aquela lei que trouxe a previsão de importunação sexual, né, do crime, e na verdade também trouxe um crime de vazamento de foto de nudez de terceiro, né, vazamento de conteúdo íntimo sem autorização, que está lá no artigo 218C do Código Penal, e aquele hoje que compartilha, publica a foto de alguém que seja de nudez sem autorização, está sujeito a uma pena de detenção, de reclusão, de 1 a 5 anos. Então é uma última previsão aí de alteração do Código Penal que tem a ver com a nossa temática. Doutor, tem algum perfil de vítima que chama mais atenção dos golpistas? Claro. Os mais vulneráveis. E quando falamos de vulnerabilidade na internet, nós temos alguns quadros. O primeiro quadro é aquele que é vulnerável pela sua incapacidade técnica. Então, são os idosos, em regra, aquele que não tem muita afinidade com tecnologia,
aquele que usa as redes sociais e seu e-mail, suas plataformas, como muitas vezes um aventureiro. Então ele pouco lê, pouco se especializa, pouco entende com relação à segurança, à proteção de sua senha, e acaba se tornando uma presa bastante fácil para esses criminosos. Mas também temos aqueles que têm um computador, um dispositivo vulnerável. E aí ele realmente pode entender de proteger a sua rede social, mas infelizmente o seu computador não é muito seguro, e aí o criminoso consegue instalar uma vulnerabilidade em sua máquina e invadir o seu computador, e o resultado disso, claro, é a invasão de senhas, de rede social, e principalmente o objetivo desses indivíduos é a senha bancária. Então, para você não ser essa presa fácil, mantenha o seu sistema operacional do computador, do celular sempre atualizado, antivírus no computador sempre atualizado, principalmente agora utilizando esse home office. Não baixe executáveis e saia executando em seu computador, porque aí pode instalar uma vulnerabilidade. Cuidado com os aplicativos febre, cuidado com as suas senhas. Não acredite em e-mails que parecem ser originais e na verdade são e-mails falsos. Então sempre procure os canais oficiais. Ligue para o gerente se você receber uma suposta mensagem do seu banco. Procure sempre esses canais, esses portais oficiais para ter mais segurança. E aí você não será uma presa tão fácil ou uma presa fácil para esses criminosos. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e o assunto agora é a alta do dólar. Para falar sobre um tema tão complicado, a Júlia Stanzioni e a Carolina França ouviram o Marcelo Godke, que é especialista em direito empresarial. Ele falou como o aumento da moeda americana vai impactar aqui no Brasil. Veja a entrevista. Sobre a pandemia, a gente sabe que o dólar aumentou bastante, mas isso é exclusivamente por conta da pandemia da Covid-19? Ela é o principal motivo? Olha, na verdade, a pandemia ela é uma coisa que desencadeia uma quantidade muito grande de incerteza, né? E os fatores econômicos eles são muito afetados diretamente pela certeza ou incerteza das coisas. Normalmente pela incerteza, né? A gente sabe que as coisas podem estar indo muito bem, mas aí pode surgir aquilo que o Taleb chamou de cisne negro, né? Que pode derrubar a economia de uma hora para outra. E normalmente os avanços negativos da economia, eles vêm por esses cisnes negros que acontecem, né? Então, as coisas estão indo bem, vem uma pandemia, vem a quebra da bolsa, etc., né? Então, na verdade, o que tem afetado a cotação do dólar é um momento de incerteza, não é propriamente a pandemia, é que a pandemia pode gerar uma série de fatores exógenos que geram incerteza e que, logicamente, isso acaba afetando o dólar, né? E a gente está falando de incertezas, né? Muito correlacionada aí também ao momento incerto de como vai ser o mundo daqui 1, 2 dias, 1, 2, 3 semanas, né? E quais produtos aqui, né, para a gente no Brasil, pode sofrer esse reajuste com devido à alta do dólar? A gente sabe que é toda uma cadeia, né? O dólar aumenta, as coisas, alguns serviços, alguns produtos vão aumentando de valor, mas nesse momento, o que isso vai refletir efetivamente no bolso de quem está ouvindo a gente agora? Olha, o que a gente pode ver, um ajuste meio que quase que instantâneo, por exemplo, o preço de alguns alimentos, né, os alimentos derivados de trigo, por exemplo, né, o trigo ele é basicamente um insumo importado que a gente produz muito pouco aqui no Brasil. Então, os alimentos que têm algum tipo de base de trigo, né, o preço do trigo tende a se manter elevado, né? E o que a gente percebe também é que a carne ela está se tornando escassa em alguns países, né? Não propriamente a carne, mas há uma interrupção na cadeia de logística, né? Então pode ser que no futuro a gente tenha também aí, no futuro próximo, um aumento no preço da carne, né? Isso é o que alguns analistas estão dizendo, porque a demanda pela carne ela não tem caído, né? O problema que existe hoje é de entregar a carne, mas a demanda ela tem se mantido elevada, né? Uhum. Então a gente pode ver esse insumo ser afetado também. Agora, curiosamente, como as pessoas estão circulando menos carros na rua, etc., o preço do combustível ele caiu muito, né? Apesar de
o preço no Brasil também seria em parte balizado pela cotação internacional do petróleo, né? Mas o que a gente percebe é que na bomba o preço tem caído bastante aí, né? Mas aí eu te pergunto, Marcelo, e no pós disso tudo, né? Tudo bem que ali os valores do barril de petróleo caíram, até porque tem uma produção que está ali parada, e depois, para escoar essa produção, pode ter um aumento exacerbado no pós? Porque, de algum jeito, aqui, esses barris, essas coisas têm que acontecer, tem que ir sendo distribuído, né, em todo mundo. Olha, eu não acredito que vai ter um aumento muito elevado no curto prazo. Talvez para o médio prazo, é difícil prever, mas no curto prazo eu acho muito difícil porque a atividade econômica não vai ser retomada tão rapidamente, ela vai ser retomada aos poucos. Até por ordens governamentais, né, que as coisas são abertas aos poucos. Então, se abre loja disso um dia, loja daquilo outro dia, o shopping center vai demorar um pouco mais. Então, as coisas não vão voltar a funcionar normalmente de um dia para outro, tá? Então, as pessoas não vão voltar a circular tão rapidamente. Uma outra coisa é que já havia uma superprodução de petróleo no mundo, tanto que havia aquela disputa entre Rússia e a Arábia Saudita, né? A Rússia ela se negou inicialmente a cortar a produção. Então já havia uma tendência à queda natural e agora essa tendência se acentuou. Então eu não vejo para o médio prazo, ou pelo menos para o curto prazo, um aumento acentuado, talvez comece a se recuperar o preço do médio para o longo prazo. Perfeito, Marcelo. Então a gente viu que para a população pode impactar no pão francês, né, do café da manhã, também na carne, agora daqui talvez a médio prazo, e também na gasolina, né? Vamos esperar que esse preço não aumente tanto, que é uma expectativa que o Marcelo próprio disse. E, Marcelo, mas e para as questões econômicas, né, para as empresas e também para o governo? Qual é o impacto da alta do dólar? Bom, o governo está numa situação bastante difícil, aliás, não só o governo federal, mas os governos dos estados e dos municípios, que com a atividade econômica sendo reprimida como ela foi, né, instantaneamente, a arrecadação vai despencar de um lado e os gastos públicos vão aumentar do outro. No governo federal, já se percebeu que a dívida pública, que estava em mais ou menos 78% do PIB, já vai chegar a 100% quase que instantaneamente, né? Então a gente vai ficar aí com um bom prazo de recuperação disso, para a dívida pública voltar a cair, e só vai acontecer quando aumentar a arrecadação pela retomada da economia. Então, quanto mais rápido a gente retomar a atividade econômica, mais rápido a gente também vai ter o aumento da arrecadação e o início da retomada da normalização da dívida, da relação da dívida PIB, né? Mas aí, Marcelo, a gente fica naquele ponto de interrogação, como você bem disse, né? Há projeções que a gente não consegue fazer nesse momento, e uma delas é o quanto de tempo a economia global vai voltar a se aquecer, a economia de cada país. Uma coisa é a gente falar de reaquecimento da economia no Brasil, outra coisa é você falar de reaquecimento da economia na Europa, países europeus que têm uma questão de valores muito diferente, né? Então, é importante deixar isso claro também para a população, que se acontecer uma coisa diferente na Europa, nos Estados Unidos, não necessariamente vai acontecer no Brasil, né? Não necessariamente vai acontecer no Brasil. O que a gente percebe hoje é que as economias dos países são muito interligadas. A impressão que eu tenho é que a economia americana ela vai ser a que vai se retomar um pouco mais rapidamente, porque lá tem uma liberdade econômica para empreender, etc., que é maior do que, por exemplo, no Brasil e na Europa. Se a economia americana ela se recuperar com uma certa velocidade, o que a gente vai perceber é que isso vai puxar positivamente os outros países também. A gente não teve uma crise das engrenagens da economia ter um problema essencial. Por exemplo, né, o que a gente viu lá da crise do subprime em 2008, ou a bolha da internet nos anos 2000, etc. Né? O que a gente percebe é que a economia parou por um motivo muito simples, né? As pessoas tiveram que fechar os seus negócios, né? As pessoas estavam impossibilitadas de trabalhar, ordens governamentais também de fazer o lockdown, então as pessoas não podem trabalhar. Mas a economia não tinha um problema essencial. Na verdade, a economia estava positiva nos Estados Unidos, estava positiva aqui no Brasil. A minha expectativa é que as coisas comecem a se azeitar e aos poucos as coisas comecem a retomar, diferentemente das outras crises que havia um problema interno da economia. Esse choque foi meio que externo, né? Então, a impressão que eu tenho é que a economia americana vai retomar com uma certa rapidez e isso vai ajudar a puxar a economia brasileira também. Você falou aí sobre liberdade econômica, né? A gente sabe que é uma relação difícil, liberdade econômica com tributação. A gente sabe que no Brasil a tributação é bem diferente nos outros cantos do mundo. Se fala muito de uma reforma tributária no Brasil. Essa questão para a liberdade econômica, para quem não entende nada de economia, quem está ouvindo pela primeira vez sobre liberdade econômica, de tributação, o que a gente pode falar dessa correlação? Olha,
A gente pode usar a tributação principalmente para arrecadar recursos para o Estado se financiar. Essa é a função primordial da tributação, né? Só que a tributação pode ter uma chamada parafiscalidade, que ela tem uma função além de arrecadar recursos. Então, por exemplo, se tem um produto que é indesejado, vamos dizer que, por exemplo, né, por questão de saúde pública, o governo entenda que o consumo de tabaco seja indesejado porque ele aumenta o número de pessoas internadas com problemas de respiratório, por exemplo. Então eles falam, vamos aumentar o preço do tabaco indiretamente por meio da tributação. Então eles colocam uma tributação bastante elevada, que aquilo vai gerar um incentivo ou desincentivo econômico para as pessoas consumirem menos tabaco, por exemplo. Tá? Isso eu estou dando um exemplo genérico que se fala muito aí nos círculos tributários, né? Então pode ter essa função. Só que no Brasil, a gente tem, além da questão fiscal ou parafiscal, na verdade, a gente tem uma outra característica do nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário é extremamente burocrático. E eu arriscaria dizer que é o mais burocrático do mundo. Tem um estudo feito pelo Banco Mundial, que é chamado de Doing Business, que eles têm um estudo específico chamado Doing Business Tax, né, o Paying Tax, desculpa, para se pagar os impostos, né, em que ele não leva em consideração tanto a carga tributária, mas ele leva em consideração a burocracia tributária. E são, se eu não me engano, 189 países que fazem parte desse ranking, e é muito fácil adivinhar qual a posição do Brasil em relação a esses países, né? Que é o número 189, é o país mais burocrático para cumprir as obrigações tributárias acessórias, né? Que é apresentar todas as declarações, etc, etc. O Brasil se gastava 2.800 horas em média para cumprir as obrigações tributárias dos 5 anos atrás, agora isso caiu para mais ou menos 1.800 horas, que ainda, apesar do Brasil ter reduzido em mais de 1.000 horas, o Brasil ainda se encontra em último lugar nessa tabela, né? Então, a gente tem um problema muito sério aí, que a burocracia tributária reduz a liberdade econômica e atravanca, né, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, o aumento dos salários dos trabalhadores, por exemplo, né, infelizmente. E vocês que são da área econômica, né, que trabalha com isso todos os dias, tem alguma fórmula mágica aí para essa desburocratização? Até uma palavra grande, eu falo com cuidado para não travar minha língua aqui, Marcelo. Até a palavra é difícil de falar, você imagina implementar isso, né? Sim, não existe uma fórmula mágica. O que existem são estudos feitos aí com base nas experiências de outros países, porque como a gente demora muito para fazer esse tipo de reforma, então a gente pode se aproveitar da experiência de outros países, né? Então existe uma PEC de número 45, uma proposta de emenda constitucional de número 45, que pretende mudar o nosso regime, por exemplo, do ICMS, de PIS e COFINS, unificar tudo naquilo que vai ser chamado de IVA, né? Em outros países, aqui vai ser chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né, se for criado. Ele, inicialmente, ele pode aumentar a carga tributária para alguns setores, porque ele vai aumentar a carga tributária do setor de serviços, por exemplo, então isso vai me afetar diretamente como prestador de serviços, tá? Mas, por outro lado, ele vai unificar as alíquotas de produtos materiais e serviços a serem prestados. Em segundo lugar, ele vai desburocratizar o nosso regime tributário, nosso sistema tributário, de tal maneira que as empresas vão muito mais facilmente conseguir cumprir suas obrigações tributárias e, por outro lado, o fisco também vai ter uma facilidade muito grande de acessar informações e fiscalizar, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica, mas existem fórmulas que são colocadas aí e já estão em andamento no Congresso. O problema é que existe um debate. É eficiente, não é eficiente? Tem uns que gostam, por exemplo. Todo o setor de serviço não gosta dessa reforma que foi proposta, porque ela aumenta a alíquota do setor de serviço. Só que, por outro lado, essa reforma da PEC 45 pode revolucionar todo o sistema tributário brasileiro e beneficiar todos no longo prazo, gerar mais empregos, aumentar a arrecadação, inclusive, né? E não é pelo aumento da alíquota, é pelo aumento da atividade econômica em si, vai haver um aumento da arrecadação também. Nós vamos falar agora sobre a renegociação de contratos durante a pandemia. Para debater esse assunto, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp o Emanuel Pessoa, que é advogado e mestre em Direito pela Universidade de Harvard. O Emanuel falou sobre como devem ser feitas as renegociações. Um dos fatores, por exemplo, é levar em conta o critério de faturamento das partes para se chegar a um acordo que seja justo para ambas as partes. Vamos acompanhar. Gostaria de questioná-lo sobre o método proposto para renegociar dívidas neste período de pandemia. O que você aconselha? Qual seria o método mais adequado ou ideal? Olha, nesse momento o que acontece é que a circunstância é um pouco dramática, diferente da normal. Isso força as pessoas a saírem da zona de conforto delas e acabam tendo que, efetivamente, até para manter a sobrevivência financeira pessoal e dos seus negócios, tem que renegociar todos os contratos. Ocorre que se as pessoas não adotam um método, uma metodologia, uma forma mais racional de fazer isso,
elas não vão ter os melhores resultados. E há muitos anos atrás, mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, a Universidade de Harvard desenvolveu um método de negociação que é baseado em 7 elementos. E esses elementos da negociação ajudam as pessoas efetivamente a conseguir resultados melhores. Então, a ideia aqui é que a gente possa transmitir um pouco para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, como elas usam esse método para diminuir, nesse momento, os seus custos. Certo. E doutor, o que é fundamental e indispensável numa renegociação? Olha, o que é indispensável são 3 coisas. A primeira é que as pessoas têm que separar o outro lado do problema, porque muitas vezes a gente, quando vai negociar com alguém, a gente fica tão emocionalmente envolvido que a gente esquece que do outro lado também tem uma pessoa que está com problema financeiro, uma pessoa que também está com dificuldade, uma pessoa que também tem um chefe que ela responde, e a gente acaba se irritando no nível pessoal, enquanto que, na verdade, a pessoa ali também está igual a você, querendo o máximo possível para ela, para o lado dela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa descobrir quais são os reais interesses seus e os reais interesses envolvidos do outro lado. Muitas vezes a gente nem sabe quais são os interesses da gente ou o interesse do outro lado, porque a gente fica fixo numa ideia. Eu vou te contar um caso recente que eu vi aqui, que ocorreu com outras pessoas. Alguém estava desesperado, querendo fazer uma renegociação de um ponto de aluguel durante a crise. O proprietário não queria de maneira nenhuma abaixar. Só que o proprietário não entendeu que era interesse dele baixar, porque se ele não baixasse, a pessoa simplesmente encerrava o contrato e ia alugar o imóvel em outro lugar mais barato. Então, o dono do imóvel achou que o interesse dele era receber todo o dinheiro de uma vez, de um mês de aluguel. E com isso ele perdeu todos os outros meses que ele poderia estar recebendo num valor mais baixo. E a gente sabe que depois da crise vai ser bem difícil conseguir alugar imóveis comerciais, vai ficar muito vazio e o preço vai cair. Então ele não soube ler os próprios interesses. E o terceiro ponto é a gente saber que nesse momento não adianta ter vergonha. Todas as pessoas estão passando pela mesma situação. Eu conheço pessoas que não vão renegociar seus contratos porque ficam encabuladas. E, na verdade, elas não percebem que a situação está afligindo a todos. Então, nada de ter vergonha. Você tem que ir realmente atrás de baixar todos os seus custos. É importante esse exemplo que o senhor deu do aluguel, que é o caso de muitas pessoas, provavelmente, que nos assistem. Mas me parece um caso bem comum, né? Aquele pequeno comerciante que aluga uma sala comercial ou mesmo um imóvel pequeno, tem ali um café, uma papelaria, enfim, e ele não tem faturamento suficiente para conseguir dar conta daquela despesa fixa. E aí eu pergunto para o senhor, neste método é contemplado uma renegociação na diminuição do valor ou, na verdade, um fracionamento do valor dos aluguéis durante a pandemia, para que esse valor seja aglutinado às próximas mensalidades? O que o senhor entende como sendo mais razoável neste momento? Eu vou te devolver isso com um questionamento para você e os ouvintes fazerem internamente. O que eu acho justo não necessariamente é o que você acha justo. E o que você acha justo não é necessariamente o que eu acho justo. Como é muito difícil a gente conseguir conciliar isso, a gente precisa se basear num critério objetivo. Então, pensa na situação que você me trouxe. O dono do imóvel, ele vai achar que é justo não ter redução. Porque ele vai pensar, o imóvel é meu, eu tenho os custos, eu paguei, eu tenho que sustentar minha família, etc, etc, etc. O dono do comércio que está estabelecido ali, ele vai pensar que é justo ele não pagar o aluguel durante o período da crise, porque, afinal de contas, o faturamento dele desabou. Se a gente for insistir nessa disputa do que é justo, do que não é justo, não vai a lugar nenhum. É por isso que, num momento como esse, não é a questão de aglutinar ou desaglutinar, é a gente tentar encontrar um critério que seja um critério objetivo, que não dependa da minha vontade, nem dependa da sua vontade. Então, um critério que eu tenho visto com muito sucesso em redução de aluguéis comerciais é um critério relacionado ao faturamento. Se o meu faturamento desabou 80%, você me dá 80% de desconto. À medida que o meu faturamento vai voltando, a gente vai retornando o preço do aluguel. É um critério objetivo, que escapa da minha vontade, escapa da sua. Doutor, é que, por exemplo, pegando como exemplo um restaurante, não necessariamente o empresário abre todas as contas e abre as informações do seu faturamento para o proprietário do imóvel. Então, numa situação como essa, nem sempre os dois vão optar pelo ganha-ganha, né? Muitas vezes tem o perde-ganha.
o dono do imóvel vai achar que o dono do restaurante talvez queira aproveitar dessa situação para reduzir demais o preço do imóvel, justificando que houve uma redução, enfim. Mas daí o proprietário também pode imaginar, não, mas ele está atendendo no sistema delivery e talvez esteja faturando mais do que isso, enfim. São sempre dúvidas que podem acontecer em situações como essa. Mas funciona da seguinte maneira, a gente parte do pressuposto seguinte, que as pessoas agem de boa fé. Se todas as pessoas agissem de boa fé, ninguém fazia um contrato. Você sabe por que a gente faz um contrato? Eu faço um contrato porque nem eu desconfio de você tanto que a gente não possa negociar, nem eu confio tanto que só a sua palavra me baste. Então o contrato é um meio termo. Da mesma maneira, a gente não pode imaginar nunca que as pessoas vão o tempo todo mentir. Sim, vai ter gente que é espertalhão e quer se aproveitar do momento da crise. Sim, tem gente que vai efetivamente tentar utilizar de má fé. Essas pessoas são a minoria. E se a gente sempre se basear nisso, a gente vai viver de exceções. Eu entendo, claro, que a gente não abre todos os números para outra pessoa, mas a gente consegue chegar em aproximações. Isso é perceptível, por exemplo, pela diminuição do movimento no restaurante. A gente percebe que restaurantes que não têm delivery, o faturamento foi a zero. Os restaurantes que têm delivery, com certeza o faturamento não está ao mesmo 100%, com exceção de um ou outro caso. Então, embora você não queira efetivamente abrir todos os seus dados, é importante que se escolha um critério objetivo que você possa abrir, porque do contrário vai ficar a sensação de injustiça. E todo contrato, toda negociação, toda renegociação que tem sensação de injustiça é uma que a parte que se sente injustiçada vai fazer tudo possível para não cumprir o acordo. Você pode reparar que tem acordos que, quando são feitos, uma das partes concordou com tudo, mas assim que acaba o contrato, ela faz tudo para não cumprir. E ela faz isso porque ela se sente injustiçada. Certo, doutor. E como se organizar nesse momento, né, de tantas incertezas? Ou seja, quais as contas nós devemos priorizar nesse momento, por exemplo? Bom, as contas que você deve priorizar no momento são sempre aquelas contas que te permitem tanto a sua subsistência como pessoa, como a sua subsistência como negócio. Por exemplo, comida, remédios, moradia, os principais fornecedores e os principais trabalhadores da sua empresa. Essas são as contas que você tem que priorizar. Por quê? Porque a crise vai passar. Então, você precisa se manter saudável e você precisa manter as suas operações em um mínimo que, quando a crise passar, você consiga retomá-las. Porque é muito mais difícil você fechar o negócio e começar do zero do que retomar um negócio que encolheu. Agora, doutor, uma pergunta. Caso haja um acordo para renegociar as dívidas e os dois acabam concordando, os dois, na verdade, o proprietário do imóvel e o inquilino ou o locatário, eles acabam aceitando fragmentar o valor daqueles aluguéis durante a pandemia nos próximos meses. Por exemplo, os valores de 3 aluguéis serão fragmentados nos próximos 12 meses. É necessário a confecção de um novo contrato? É necessário um aditivo ou basta uma troca de e-mails para oficializar isso? No direito, nós temos que um contrato é qualquer acordo de vontades, tá? A não ser que sejam contratos especiais que exigem uma formalidade, que são os contratos que a lei chama de contratos formais, todo contrato é simplesmente um acordo de vontades. Então, por exemplo, imagina que você tem um carro e você quer me vender o carro. E aí você me diz o preço e eu digo que vou te pagar agora aqui ao vivo no ar. Nós já temos um contrato. Então, essas renegociações, elas já valem a partir do momento que as pessoas concordam com os termos da renegociação. É lógico que, para fins de prova, para que alguém depois não queira dar uma desperto, não queira descumprir, é importante que você registre. Esse registro pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um áudio transmitido pela internet. Ele não precisa ser um contrato formal, num documento de várias páginas. Não. Basta simplesmente que você faça isso de tal maneira que você consiga provar que houve um acordo de vontades. Certo, doutor. E como ficam as renegociações trabalhistas, né? Nesse cenário tão inesperado que nós estamos vivendo? A lei trabalhista ela é uma lei diferente. Ela exige uma certa formalidade, sim. Só que, com as medidas que foram tomadas recentemente, medida provisória 936, 937, o que nós temos é que a renegociação trabalhista ela pode ser feita diretamente agora entre boa parte, não toda, tá? Tem algumas coisas que ainda dependem do aval do sindicato. Mas boa parte delas, para a maioria dos trabalhadores, vai poder ser feita entre o empregado e o empregador, para que você tenha tanto a suspensão quanto a redução da jornada de trabalho.
Isso. E aí, uma vez que a empresa retome as atividades, esse funcionário vai ter a estabilidade pelo mesmo tempo da suspensão, salvo engano, né, doutor? Pelo mesmo tempo da suspensão ou o mesmo tempo da redução da jornada. Então, a suspensão pode ser até 60 dias e a redução da jornada pode ser até 90. E aí ele tem estabilidade pelo período seguinte. Essa é uma medida importante para a gente garantir que a maior parte da população brasileira tenha renda. Efetivamente, boa parte dessa renda cai. Mas se ela tem um mínimo de renda para retomar o consumo, nós temos uma possibilidade de sair mais rápido da crise quando ela acabar. Agora nós vamos mudar de assunto e o debate é sobre a violência e o trabalho da Polícia Civil no estado de São Paulo para combater todo tipo de crime. Para falar sobre essas questões, a Júlia Stanzioni e a Carolina França entrevistaram o delegado Caetano Paulo Filho, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, o DIPOL. E o doutor Paulo começou o bate-papo esclarecendo sobre a emissão de documentos, como RGs, para moradores de rua que vivem em situação de vulnerabilidade aqui na capital paulista. Esse mutirão nós estamos fazendo aqui no nosso Instituto de Identificação da Polícia Civil, que é um instituto encarregado da emissão dos RGs. É um mutirão que estamos fazendo para os moradores de rua, como foi bem dito, pessoas vulneráveis, pessoas que estão aí solicitando essa documentação para conseguir o auxílio emergencial. E também estamos fazendo para as pessoas que permanecem ainda, infelizmente, nas filas das caixas econômicas, sem possuir o único documento oficial do Estado, que é o RG. É o documento mais importante, que tem todos os dados, que tem ali a sua foto, e a pessoa vai também poder solicitar esse auxílio emergencial. Nós ampliamos para mais 4 postos, descentralizamos, colocamos um em cada região, um na sul, na leste, oeste, e nós estamos aí fazendo o quê? Com que as pessoas não venham para o Instituto, vão para esses postos da GCM, que está também colaborando com esse trabalho, e aí nós vamos fazer o quê? Um trabalho muito mais organizado e descentralizado para que as pessoas possam pegar o documento e comparecer na caixa para retirar o seu auxílio. Perfeito. E, doutor, eu gostaria de saber sobre o funcionamento da coleta de dados, né? E se esse RG ele é retirado em modelo físico? Sim, o documento ele é físico, é o documento mais seguro que nós temos no Estado, porque por trás dele tem toda uma operação por parte de policiais que vão checar a veracidade dos dados, a autenticidade dos dados e documentos apresentados para a emissão. E esse documento nós estamos entregando no máximo em 5 dias. Nós estamos aí conseguindo diminuir esse prazo somente quando for a primeira via, que é justamente quando o cidadão ainda não tem esse documento que veio de uma outra região do país. Aí ele vai demorar um pouco mais, que nós temos que checar a documentação que ele está nos apresentando, ou nós mesmos estamos pedindo certidão de nascimento ou de casamento, onde eles nos informarem onde ficam esses cartórios. Então, grande parte de pessoas que são de regiões longínquas, aí se demora para pegar esse documento e checar a veracidade do documento. E, doutora, a gente usa nesse momento, né, já vem usando nesse momento a tecnologia a favor, e também a gestão pública vai usando a tecnologia a favor, né? E nesse momento o sistema de identificação e tudo mais, eu sinto que é de suma importância até para o Departamento de Polícia poder ter a identificação, poder agilizar em tudo. Eu agradeço essa sua pergunta, porque o pessoal ainda não tem noção que nós temos um sistema denominado EIFES, e agora em janeiro também o EIBS. Nós temos a identificação papiloscópica nos moldes do FBI. Nós temos hoje uma base de 34 milhões de biometrias, ou seja, nós já temos a população de São Paulo em número de 34 milhões nessa base. Então é uma checagem muito rápida, é uma checagem onde nós efetivamente sabemos que aquela pessoa se trata dela e ninguém está tentando aí uma fraude. O EIBS, que é o reconhecimento facial, também está favorecendo esse trabalho. Então as carteiras são muito seguras, é um documento onde nós expedimos e os órgãos que têm recebido os nossos documentos estão aceitando com muita tranquilidade, porque é um documento seguro, o cidadão sai com ele fisicamente. Mas nós vamos lançar em breve o digital.
Nós já temos o RG digital para os policiais. Os policiais já podem fazer pesquisas através desse RG digital. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma de investigação por determinação do nosso delegado-geral, doutor Rui, e essa plataforma vai favorecer bastante. E assim que o RG digital for liberado pelo governo para todos os cidadãos, também vai favorecer e facilitar as transações a nível de comércio, de cartórios e assim por diante. Então, em breve, nós vamos ter essa novidade. E, doutor Caetano, nesse momento agora de pandemia, né, isolamento social, a Polícia Civil ampliou os tipos de ocorrências que podem ser feitas na delegacia eletrônica. Eu queria que você falasse quais serviços foram incorporados e se tem uma expectativa para que eles, após a pandemia, eles continuem também a serem registrados na delegacia eletrônica. Ótimo. Já não tem mais volta. Ou seja, realmente nós ampliamos o trabalho da delegacia eletrônica. A delegacia eletrônica ela foi criada em 2000. Nós atendemos somente 14 naturezas antes da pandemia. Agora, praticamente todas, com exceção homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, extorsão mediante sequestro e os casos flagranciais. Caso contrário, todas as demais naturezas criminais podem ser feitas pela delegacia eletrônica. E já vai uma novidade. Nós também estamos criando aí a delegacia de violência doméstica. Então, aquelas mulheres que estão sofrendo, que estão tendo seus problemas agora, principalmente dentro dessa condição de isolamento, elas podem fazer através do e-mail, através de online. E essa delegacia também já vai estar funcionando, já está funcionando. Estamos aí atendendo o estado todo, tá? E, doutor Caetano, isso que o senhor falou agora, queria aproveitar o gancho dessa questão do enfrentamento à violência doméstica. O senhor falou já, né, os canais aí para as mulheres poderem fazer essa denúncia. É uma situação que há muito tempo já preocupa a polícia e a sociedade, essa questão de violência à mulher. E nesse momento, pelo know-how do senhor, pelo conhecimento, as coisas se complicaram mais ainda nesse momento? Sim, infelizmente com o isolamento houve um aumento significativo aí de ocorrências. É óbvio que também tivemos um aumento dos casos flagranciais, praticamente 51% de aumento dos casos flagranciais. A polícia está agindo com essa facilidade da tecnologia. Nós conseguimos com que lá na ponta, onde o fato está ocorrendo, o delegado que está aqui na delegacia eletrônica voltada à violência doméstica consiga com que a autoridade policial do local dos fatos já determine a uma viatura que compareça urgentemente ao local dos fatos e já tome as providências de polícia judiciária. Estamos tendo também a colaboração por parte das GCMs, não só aqui a GCM de São Paulo, mas de outros municípios e a própria Polícia Militar. É um trabalho integrado, as mulheres vão ter o seu respaldo e é óbvio, nós precisamos com que elas divulguem. Então nós temos os canais, nós temos através do 180, que é a denúncia, 181, 190, a Polícia Militar, e 197, que é a Polícia Civil aqui na cidade de São Paulo. Então, a mulher ou algum vizinho ou algum familiar denuncie. Não deixe de denunciar, porque de um pequeno mal pode surtir um mal maior. E a gente sabe, doutor, que as pessoas estão mais em casa, até por conta do isolamento, da quarentena e tudo mais. Mas eu queria que o senhor contasse para quem nos vê e nos ouvem agora, como é que está sendo o trabalho da polícia nas questões das outras ações, né? De roubo, de latrocínio. Como é que isso mudou muito a estatística de quando estava todo mundo na rua e agora muitas das pessoas em casa? Como é que é isso para o dia a dia da polícia? Sim, houve uma diminuição, é óbvio, dos crimes, mas o crime não para. Infelizmente, é um mal que sempre vai ter a sua continuidade, não para. Mas a polícia está atenta. Nós fizemos o quê? Através da delegacia eletrônica, possibilitamos com que o cidadão já noticiasse esses fatos.
nós estamos fazendo já na própria delegacia eletrônica as requisições necessárias, ou seja, nós já solicitamos para que o IRGD compareça nesses locais de furtos, roubos, e já faça o levantamento papiloscópico, e aí vai de encontro com aquela primeira pergunta que você nos fez, o EIFES, o sistema já vai atuar, porque se nós coletarmos impressões digitais, a resposta é muito rápida nesses casos, para identificarmos os autores. Nos casos de roubo, de latrocínio, a polícia está na rua, a DOP, né, o departamento dirigida pelo Dr. Nico, está na rua e nós estamos aí combatendo a criminalidade. Houve uma diminuição? É óbvio, mas nós estamos atentos e não vamos deixar de dar as respostas necessárias. Nós vamos para mais um intervalo e na volta outras entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista e eu separei uma entrevista para vocês muito interessante com o pró-reitor da Universidade de São Paulo, Silvio Canuto, sobre as pesquisas que estão sendo realizadas na USP ligadas à pandemia. Num bate-papo com o Daniel Caniato e a Caterina Schutt, o professor Silvio falou que os estudos sobre uma vacina contra a Covid-19 ainda são para longo prazo. Mas, por outro lado, ele ressaltou a importância de outros trabalhos que estão sendo feitos na USP e com um fator bem recompensador, o apoio da sociedade. Vamos acompanhar. Gostaria que você destacasse, por gentileza, sobre o ventilador pulmonar que foi criado por um grupo de engenheiros da USP e isso certamente vai ajudar demais neste momento de pandemia. Por favor. Bom, muito obrigado pela pergunta, oportunidade muito grande de falar um pouco sobre as pesquisas da USP. É importante ressaltar que a Universidade de São Paulo tem feito um foco muito grande para enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos cerca de 200 projetos científicos sendo levados adiante aqui na Universidade de São Paulo. Esses projetos científicos, eles envolvem um contingente muito grande de pesquisadores da universidade nos mais variados campos. Então, você tem os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, você tem veterinários, mas você tem também matemáticos, físicos, químicos, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando em diversos aspectos. Um dos aspectos que tem sido considerados, obviamente, é a produção de medicamento possível para tratar do paciente afetado com o coronavírus, mas também, obviamente, a solução que poderia ser um pouco mais duradoura, que é a grande esperança que as pessoas têm, que é encontrar uma vacina. Então, existem 4 grupos na Universidade de São Paulo trabalhando vacinas, e isso é interessante, porque eles, além de serem colaborativos, eles também olham diferentes aspectos. Você sabe que para desenvolver uma vacina, você pode fazer diferentes ataques ao problema. Então, nós temos, portanto, diferentes metodologias sendo utilizadas. A ideia da vacina, a gente não... Quer dizer, o que nós escutamos das autoridades, das pessoas que trabalham com isso, que a possibilidade de uma vacina não é de muito curto prazo. De forma que também a possibilidade de você desenvolver medicamentos é muito importante. E tem também grupos muito ativos na busca de medicamentos. No outro lado, quer dizer, nós temos também pessoas trabalhando em diagnóstico, nós temos 5 frentes de diagnósticos, inclusive 3 no interior, não somente na capital, mas também no interior de São Paulo. E dentro dessa questão como um todo, você tem pesquisas, por exemplo, pensando em você fazer esterilização, né, de hospitais. Então, isso tem um grupo de física, por exemplo, que tem desenvolvido materiais para você fazer esterilização. E aí, finalmente, então, eu chego nesse que você está mencionando. Um dos problemas graves que nós temos visto hoje nas UTIs é a possível ausência de ventiladores pulmonares. Então, a Universidade de São Paulo, centrado mais na escola politécnica, então eles desenvolveram esse ventilador pulmonar, que já foi, inclusive, testado e vai entrar agora na linha de produção, numa parceria que foi iniciada recentemente com a Marinha, que você sabe está instalada aqui na Universidade de São Paulo também. Então, eu acho que o ventilador adquiriu uma notabilidade assim, na imprensa muito grande. Nós temos realmente grandes expectativas. Ele foi testado, está funcionando, e chama a atenção de um aspecto que eu acho que é muito importante chamar a atenção, que é a participação ativa da universidade e de pesquisas
ponta, né? Nós estamos vivendo realmente uma situação que é a fronteira do conhecimento científico nessa área. Então, esse projeto da engenharia, ele vem numa questão importante, que é o atendimento ao enfermo, chamemos assim, e que mostra, mais uma vez, a importância de você ter capacidade de desenvolver as coisas no seu próprio país, né? Esse ventilador, ele, como eu disse, ele foi testado, vai começar a sua produção. A expectativa inicial é de você produzir um ventilador aproximadamente em 2 horas. Então vai ter muita capacidade instalada que vai ser importante. E você terá, portanto, um material produzido nacionalmente. Um aspecto que eu acho também, se você me permite, sem querer me alongar muito na resposta, é o fato de que esse projeto foi desenvolvido, ele é atualmente o que a gente chama de open source. Ou seja, todo o protocolo para você produzir um ventilador em outros locais, portanto, contribuindo também para a solução do problema nacionalmente, ele é aberto. Então, uma vez que a pessoa tem a autorização da Anvisa, uma vez obtido também os ventiladores, ele será disponibilizado para outras regiões. Certo. Professor, o senhor então menciona aí que são muitas as pesquisas, né, em andamento aí pelos pesquisadores da USP, o que realmente é uma excelente notícia, né? Além desse ventilador pulmonar emergencial que o senhor então mencionou, que já foi testado, já foi aprovado e já vai então aí para a linha de produção, quais foram os principais resultados já obtidos então pelas demais pesquisas, professor? Tem um projeto também que está em andamento, e é um projeto, esse projeto da Poli se chama Inspire, né? Tem um outro projeto, por exemplo, que se chama Respire. E esse era para a produção de máscaras de alta qualidade. O vírus, ele é, obviamente, muito pequeno, então você precisa ter um controle muito grande para você trabalhar na linha de frente, na área de saúde. Então, a produção de máscaras de altíssima qualidade, isso também está sendo conseguido, está sendo já também entrando para a produção. E isso é interessante porque isso envolve pequenos produtores, envolve, portanto, uma questão também social aderente a essa solução. Você tem questões de, por exemplo, de você fazer esterilização de materiais, isso também está desenvolvido, tem 2 projetos interessantes, um que utiliza a camada de ozônio para você fazer, portanto, a descontaminação de máscaras respiratórias, e você também a possibilidade de você ter esterilizadores, isso usa luz ultravioleta de mais alta energia, a gente chama UVC, que permite essa descontaminação. Você tem diversos outros aspectos que são testados, mas já da questão da área médica. Por exemplo, tem sido discutida essa questão da utilização de anticoagulantes, isso tem sido analisado. A produção de fármacos também está avançando bastante. Nós temos, digamos, é sempre difícil falar uma coisa assim, porque a gente sabe que as incertezas são muito grandes, mas nós temos obtido muito sucesso também na produção de fármacos e estamos todos torcendo muito fortemente para a questão de vacinas. Tem outros projetos que são, assim, vamos chamar assim, que não são exatamente na linha de ataque frontal ao problema, mas você tem, por exemplo, a questão de você fazer simuladores, simulação matemática, para você entender como que o vírus se propaga, dadas certas condições da sociedade, do momento, etc. Então, dadas certas condições iniciais, você seria capaz de prever como que o vírus vai se propagar, por exemplo, no estado de São Paulo. Nós temos visto estudos com a universidade, com colega nossa, mas tem estudos aqui também na Universidade de São Paulo, em que você procura perceber como que é a propagação do vírus. Então, esses modelos matemáticos são muito importantes para você estabelecer políticas públicas de uma maneira geral. E tem vários outros aspectos que são aderentes a tudo isso, né? Os próprios hospitais, você sabe, o Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo, é linha de frente, e com todos os rigores de ética estabelecidas pelas regras vigentes, o CONEP, etc., ela também tem feito utilização na linha de frente de novos fármacos, tentativa de obter uma solução para esse problema que realmente nos aflige bastante dramaticamente. Além do desenvolvimento ou a pesquisa para chegar a um antídoto, uma vacina contra a Covid-19 também, essa importante informação que o senhor compartilhou aqui com a gente, também do desenvolvimento desses simuladores, plataformas, para entender melhor como desencadeia a transmissão por conta do coronavírus, eu gostaria que o senhor também explicasse e discorresse um pouco sobre esse
trabalho árduo que os cientistas estão desenvolvendo, um trabalho incansável, porque nós sabemos que não é fácil você desenvolver um medicamento ou mesmo buscar a solução para você combater um vírus. Esse é um tipo de trabalho muito demorado, árduo, difícil, que requer investimentos. Gostaria que o senhor, então, fizesse uma breve análise de como está sendo desenvolvido esse trabalho por parte dos cientistas e pesquisadores da USP. Certo. De fato, eu diria que é um momento de certo orgulho da universidade, em particular a Universidade de São Paulo, mas a Universidade Pública Brasileira, que tem realmente buscado soluções e, mais uma vez, lembrar que nós estamos, de fato, na fronteira do conhecimento e não nós estamos falando de coisas acadêmicas, nós estamos falando da solução de um problema concreto que afeta vidas, não é, e cria uma dificuldade enorme. Após pandemia, certamente será um problema de vários pontos de vista, desde psicológicos, econômicos, etc. Então, a visão que a universidade tem sobre esse problema, ela é mais ampla, porque ela é necessariamente mais ampla do que você atacar o problema de frente. Então, como eu digo, nós estamos preocupados, por exemplo, como serão os modelos educacionais no futuro, como se responderá com a economia, vários aspectos pós-pandemia. Então, isso totaliza uma quantidade enorme de projetos que a universidade está, de fato, focada nisso, não somente, como eu disse, a questão mais urgente e essencial, premente, que é o ataque frontal ao problema do coronavírus, mas também problemas colaterais. Então, associado com isso, vários grupos da Universidade de São Paulo, são grupos de ponta que têm seus financiamentos, por exemplo, com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e tem recursos de outras qualidades também, inclusive alguns com interação até com a indústria. O que acontece é que, quando você entra numa situação dessa, a obtenção de recursos, a agilidade de utilização dos gastos é muito importante. Aspectos eventualmente burocráticos precisam ser aliviados um pouco. Então, a universidade, ao entender a necessidade de um financiamento mais flexível, mais duradouro e que pudesse ser apontado de uma maneira razoavelmente centralizada, de forma que você entenda quais são as urgências que estão sendo colocadas, então a universidade criou um programa de doações. O financiamento pode ser feito não somente por esses métodos que eu mencionei anteriormente, as já são financiadas pelas agências regulares de fomento, mas nós criamos também um programa de doação que é chamado USP Vida. Então, esse programa significa que nós receberemos recursos, estamos recebendo alguns recursos, e tem um comitê gestor que faz isso de uma maneira muito clara e transparente, em que ela aloca recursos dependendo das necessidades e da urgência. Isso nos impõe estar em contato com vários grupos de pesquisa para entender como que as coisas estão acontecendo. Um aspecto que eu acho que é importante, talvez, ressaltar, porque a situação é tão dramática que é importante a gente ressaltar aspectos também, digamos assim, que dão uma certa satisfação. E é o fato de nós verificarmos a participação da sociedade nessa doação. Então, a universidade tem recebido doação através desse programa que eu mencionei, USP Vida, e nós temos verificado pessoas físicas contribuindo, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas contribuindo de tal maneira que permita à universidade atacar esse problema com recursos de maior monta do que ela tem conseguido disponibilizar. Então, ao verificar que a participação da sociedade, isso nos dá uma satisfação muito grande, porque mostra que, de fato, a sociedade está entendendo que a universidade, e em particular a Universidade de São Paulo, é um veículo importante para o estudo e o avanço da ciência relacionado com essa situação do coronavírus, uma situação extremamente dramática para o qual poucas pessoas vislumbraram que isso poderia um dia acontecer. Quem também falou sobre pesquisas para ajudar no combate ao novo coronavírus foi o professor Antônio Melo, coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Mackenzie. Ele conversou com a Melissa Araújo sobre 3 protótipos de respiradores que estão sendo desenvolvidos em parceria com empresas privadas pela universidade. Nós sabemos o quanto a comunidade científica no Brasil está empenhada em ajudar no combate à pandemia. Conta pra gente como que estão os projetos de respiradores no Mackenzie, né? Se eles estão ocorrendo, como é que estão. E quanto tempo levou para a equipe criar esses respiradores? Então, nós começamos tudo isso em meados de março. Tá? Começamos a fazer reuniões todo dia pelo Skype à noite,
reuniões que começavam às 9 horas da noite e terminavam meia-noite, por aí. E na parte da engenharia mecânica do Mackenzie, que está contribuindo não só pelo desenvolvimento do ventilador mecânico, que nós preferimos chamar, mas também a engenharia em si, com o pessoal da química, com o pessoal da produção, está contribuindo com outros aspectos com relação ao combate à Covid-19. Por exemplo, o pessoal da química desenvolvendo o álcool gel, o pessoal da produção desenvolvendo máscaras que estão sendo distribuídas para os hospitais de Embu-Mirim, para o Hospital Evangélico de Curitiba, para o Sírio-Libanês. E a parte da mecânica e da elétrica, então, nos reunimos para desenvolver um ventilador mecânico. Nós chamamos de ventilador mecânico e não de respirador. Sim. Porque o ventilador mecânico, ele vai além um pouco do respirador. Porque, no nosso caso, é um equipamento invasivo, tá certo? Ou seja, se for o caso, em último, da síndrome de respiração aguda grave provocado pela Covid, nós temos que introduzir, né, uma traqueia dentro do indivíduo para atingir os pulmões com essa ventilação. Uhum. E o que acontece é o seguinte, nós tivemos a ajuda de 2 médicos, um do próprio Mackenzie, na parte de fisioterapia, e o outro, um médico do Hospital da Beneficência Portuguesa. E eles nos deram todos os parâmetros necessários para que a gente começasse a desenvolver isso aí antes mesmo do projeto mecânico e da configuração eletromecânica, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos que saber, por exemplo, a ciclagem de respiração de um indivíduo, a pressão ideal no pulmão, o volume desenvolvido, né, para o pulmão do indivíduo, se há uma diferença, por exemplo, entre crianças e adultos, e por aí foi se desenvolvendo. E todo dia, reunião às 9 horas da noite, todo dia, e só terminaram essas reuniões agora antes das férias coletivas, né, dos professores do Mackenzie. Nós tivemos a colaboração aí de aproximadamente 13 professores da área da elétrica, da área da mecânica, mecatrônica e da produção também. E tivemos o grande auxílio dos laboratoristas, porque esse equipamento foi desenvolvido nos laboratórios da engenharia mecânica e elétrica. Então, nós cortamos os acrílicos para as engrenagens, para os suportes, e o pessoal da elétrica desenvolveu o circuito elétrico, desenvolveu o acionamento através de motor de passo, e nós chegamos a fazer 3 protótipos, tá? O primeiro protótipo teve aí uma diferença em termos de acionamento. O segundo protótipo já foi muito bem desenvolvido, que tiveram uns roletes para diminuir o atrito entre o acionamento do CAMI, né, ou da alavanca, se você preferir que chame de alavanca, é mais fácil conhecer por alavanca do que por CAMI. E esses roletes diminuíram o atrito em cima do ambu. Eu não sei se vocês sabem, mas o ambu é como se fosse uma bolsa plástica, parecido com uma garrafa PET grande, onde você faz a pressão para o deslocamento do ar e o oxigênio que vai para o pulmão da pessoa. Ah, sim. Então o segundo protótipo então foi bem desenvolvido e nós desenvolvemos um terceiro protótipo. Mas, na verdade, o protótipo que está sendo desenvolvido agora por uma parceira nossa, uma indústria parceira que no momento ainda não posso falar o nome, tá certo? Mas é uma grande empresa nacional. Por que eles estão tentando desenvolver? Porque nós fizemos esses protótipos com material que nós tínhamos disponível no laboratório, né? E aí essa empresa está nos ajudando
colocando os materiais mais nobres, materiais que, por exemplo, no funcionamento do equipamento façam menos ruído, que é importante. Mas o esquema está muito bom, o invólucro do equipamento já está pronto, o suporte do equipamento também já foi feito por um aluno de design do Mackenzie. E eu acho que esse esforço aí de professores, de laboratoristas, foi muito, muito importante no desenvolvimento, porque senão nós não teríamos esses 3 protótipos desenvolvidos assim em um prazo tão curto. Sim, sem dúvida, né? Pena que nós não pudemos contar nessas férias coletivas com a participação dos alunos também, que seria alguma coisa muito importante. Tá certo? Assim mesmo, nós temos alguns alunos acompanhando o desenvolvimento desse protótipo nessa empresa parceira nossa, para que tudo saia a contento e conforme o projeto que foi feito lá pela engenharia do Mackenzie. Excelente, professor. Isso é muito bacana, porque a gente realmente está precisando de toda a força nesse momento, né? Mas eu queria saber, com relação ao custo, se ele teve um custo menor do que, por exemplo, os respiradores comprados lá fora, ou os que já foram produzidos no Brasil. E insumos, se vocês falaram, o senhor falou que pegou, inicialmente, usou os insumos que tinha no laboratório. Eu queria saber como que foi também para encontrar mais insumos e também o custo. O desenvolvimento do acionamento completo foi feito com chapas de acrílico que nós tínhamos no laboratório. E o que deu uma boa produção para nós e facilitou foi o corte a laser. Nós temos máquinas de corte a laser que propiciou o corte desses materiais, dessas engrenagens, desses suportes, tudo isso para montagem na fábrica. Depois, algumas coisas, logicamente, foram compradas, como o motor de passo, o drive de acionamento, sensores, fluxo de oxigênio, medidor de fluxo de oxigênio. Tudo isso teve que ser comprado. O próprio ambu foi comprado, tudo isso. E com todos esses incrementos e o aperfeiçoamento e a melhoria de material, etc., eu acredito que deva chegar aí entre R$ 2.500, mais ou menos. O que quer dizer que isso aí é 10 vezes aproximadamente mais barato do que os que estão sendo importados, tá certo? Que bom, professor, que boa notícia. Outras escolas também estão desenvolvendo muito bem, tá certo? Eu não sei se todos os parâmetros que nós estamos levando em conta, com o auxílio dos doutores que estão nos auxiliando, que estão nos assessorando nisso, talvez cada uma tenha um enfoque diferente, né? Tem o enfoque do volume, que é o mais monitorado. No nosso caso, o essencial, o ponto crucial de monitoramento é a pressão. E vamos falar agora sobre a proteção aos nossos idosos. Como ajudar quem não pode sair de casa por estar no maior grupo de risco da Covid-19? O Daniel Caniato e a Caterina Schutt conversaram com a psicóloga Valmari Cristina Aranha, geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela reforçou que é preciso manter o diálogo com os idosos e explicar para eles o motivo do isolamento social. É possível que alguns desenvolvam algumas doenças que não registravam antes e alguns traços de personalidade também acabam sendo alterados, como, por exemplo, a depressão. Eu gostaria que você fizesse uma breve análise do quanto essa pandemia pode afetar a saúde mental das pessoas. Na verdade, essa crise tem acontecido e afetado todos nós de formas muito intensas e muito diferentes. E para a população idosa, ela tem atingido ainda mais, aumentando o medo de que, associado à Covid, nós tenhamos aí
um aumento das doenças emocionais provocadas pelo isolamento, pelo distanciamento dos familiares, pelo maior tempo de permanência em casa, né? Então, nós que trabalhamos com envelhecimento, somos os primeiros a estimular os idosos a saírem, a participarem de várias atividades, e agora nós estamos pedindo para que eles fiquem em casa, longe dos seus familiares, longe fisicamente, né? E eu queria começar dizendo que o distanciamento social, ele é imprescindível nesse momento, mas não o distanciamento afetivo. Porque você não visitar o seu familiar nesse momento não é abandono, é muito mais um ato de amor e de proteção. Mas para quem está ficando sozinho, esse pode ser um momento não só do surgimento de doenças emocionais, em função de todas as consequências advindas desse distanciamento, mas também trazer à tona doenças que já existiam. Então, quadros depressivos prévios que estavam sob controle, ansiedades controladas, agora, por conta de todas essas mudanças, esses quadros podem se tornar mais agudos. Então, é muito importante cada um de nós, né, não só prestarmos atenção em nós mesmos, no quanto nós estamos ficando muito diferentes, e atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é aquela pessoa com quem você faz uma chamada de vídeo e você consegue perceber que ela está diferente, ou às vezes até por telefone, né, nós temos muita preocupação com as pessoas que não têm o acesso à tecnologia e que acabam ficando mais isoladas aí nas suas casas. E perdendo esse contato, ficam só com os seus pensamentos, né, os seus medos, aquilo que nós ouvimos de informação e que, infelizmente, nesse momento as informações não são muito agradáveis, né. Valmari, e falando um pouquinho sobre o aspecto do isolamento social, né, como a gente tem colocado aqui ao longo do programa e como a senhora bem pontuou, não é fácil, né, você não poder, então, estar em contato com os amigos, com a família. Quer dizer, a tendência é a pessoa se sentir um pouco mais sozinha, até por isso pode desencadear aí já um quadro pré-existente, como também surgir outros aspectos emocionais. E a gente sabe que essa medida de isolamento está sendo, então, aí indicada, né, pelo poder público. Quer dizer, existe esse esforço aí para que a população realmente respeite essas medidas. E quando a gente fala do idoso, né, da pessoa que tem mais idade, às vezes é mais difícil para eles compreenderem essa realidade. Então, eu queria que você passasse para a gente, né, Valmari, dicas práticas, assim, de como que a família ou os próprios cuidadores podem conversar, então, com esse idoso nesse momento, explicar o que está acontecendo sem gerar aí um pânico, né, nessa pessoa, nesse idoso, né, e como, então, incentivá-lo que ele realmente entenda e respeite essa medida de isolamento. A gente sabe que, às vezes, o idoso tem aquela ansiedade, quer sair, às vezes, né, tem essa dificuldade, então, de aceitar essa realidade. Como que, então, a família pode lidar com essa situação? Acho que esse é o nosso grande desafio. A primeira questão, Kate, é não subestimar a capacidade do idoso, né? Então, nós temos aí alguém que viveu no mínimo 60 anos de vida, que é considerado idoso no nosso país. Então, dificilmente essa pessoa já não passou por outras situações também difíceis nas suas vidas, né? Acho que nada equivalente ao que nós estamos vivendo agora, mas todos passaram aí por uma dificuldade e criaram recursos para lidar com essas dificuldades. Então, nós não podemos subestimar a capacidade e a colaboração do idoso na tomada de decisões. Algumas pessoas não estão sofrendo tanto porque já estão muito acostumadas a viver sozinhas ou a viver mantendo aí as suas rotinas. Então, tem muitas pessoas também que estão adaptadas, né? Acho que nós não podemos generalizar. Se tem uma palavra que marca a forma que nós envelhecemos, é a heterogeneidade. Cada um de nós vai envelhecer de um jeito. Mas para quem está sentindo muito esses impactos, porque para muitos idosos que também vivem sozinhos ou até vivem com a família, mas que cada membro da família tem aí a sua rotina, o sair de casa era a única forma que essa pessoa tinha contato com alguém. Né? Então, é o porteiro, é o vizinho, é a pessoa da padaria, é alguém com quem você conversa quando você sai e faz uma atividade. E se você não sair de casa, você não vai ter esse contato. Então, é muito importante entender
Nós falamos muito, mas será que o idoso entendeu o que ele está acontecendo? Mas o idoso é teimoso? Não, todos nós podemos ser teimosos em alguns momentos da nossa vida. Às vezes, o que o idoso não entendeu é a gravidade e o porquê isso o atingiria de formas diferentes, sem que o idoso se sinta culpado, né? Embora o idoso os idosos sejam as populações a serem uma das populações a serem mais protegidas, por conta de todas as mudanças que o próprio organismo do idoso tem diante do contato com o coronavírus. Então, não é que o idoso pega mais do que o jovem, mas uma vez o idoso pegando o coronavírus, ele vai ter mais dificuldade para se recuperar do que uma pessoa mais jovem. Então, a primeira questão, comunicação. Converse com o seu familiar idoso, converse com a pessoa que você cuida, veja se ele tem alguma dúvida, se ele não entendeu, porque a gente também não pode chegar e julgar as pessoas, né? Às vezes eu já ouvi relatos das pessoas que saíram, idosas que saíram na rua e foram agredidas porque estavam na rua, das pessoas mandando a pessoa para casa como se ele fosse um completo irresponsável. Então é importante entender por que essa pessoa está querendo sair de casa. Então às vezes ele está querendo sair de casa porque dentro de casa está muito ruim, porque, né, nós falamos muito de quem está sozinho, mas o isolamento em casa, ele nos impõe em algumas situações o convívio com outras pessoas que a gente também não tem um bom relacionamento, e às vezes sair de casa é um alívio, ou ele precisa sair porque ele tem que comprar alguma coisa porque não tem ninguém que traga para ele precisa sair de casa. Então acho que a primeira questão, converse, entenda os motivos e em conjunto com o idoso, decida qual a melhor forma dele se manter em casa. E caso, né, a dificuldade esteja permanecer em casa, criar rotinas, criar uma sequência de atividades para que ficar em casa não seja um castigo e possa ser uma oportunidade de você descobrir outras atividades, de fazer aí coisas que antes você não podia fazer, sem sentir que isso é um castigo, né? Acho que a gente ainda tem que mudar a nossa relação com esse distanciamento. Ele tem um fim, né? Nós não sabemos ainda quando, mas é importante saber que isso vai passar e em nome desse propósito, conseguir reunir as nossas forças para dar conta de ficar esse período em casa sem tanto sofrimento. O programa especial Rádio Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.